positivo for perceptível. Então, por isso a gente está entendendo que para os pequenos empreendimentos multifamiliares a contribuição social é mais efetiva. Para os não residenciais e mistos, a gente tem uma linha de corte que é acima de 2.500 metros quadrados em qualquer zoneamento. Mas a gente também tem percebido que esses 2.500 numa zona mista, ele tem um maior impacto do que numa zona de centralidade, por exemplo, ou numa ZAI. Então a gente também está propondo adequar, né, essa linha de corte, mantendo os 2.500 na zona mista 2, mas ampliando para 5.000 nas zonas mista 4, ZC2 e ZC4, que são os usos mais dinâmicos da cidade, e também nas zonas de atividade econômica, que são aquelas que não permitem uso residencial, desde que para serviços, comércios e institucional. Mas se for para uma indústria, a gente está aumentando a linha de corte para 10.000 metros, também na ZAI. E está propondo a dispensa de EIV e RIT nas indústrias no Distrito Industrial de Campinas, lá no DIC, porque a gente tem 3 casos que entraram para a gente, que são empresas que estão ampliando as suas instalações e passam por EIV, mas a gente não tem nem o que pedir de mitigação, porque ela está no melhor lugar que ela já poderia estar. Então tem mais a ver com o licenciamento ambiental das atividades que ela está exercendo do que alguma mitigação que possa vir por conta do impacto na vizinhança imediata. E os clubes em loteamento de acesso controlado, que também a gente já teve alguns casos, e que a gente entende também que o impacto está restrito ao próprio loteamento de acesso controlado. Então não faz sentido ele passar por EIV nesse momento. E os empreendimentos nas zonas de preservação cultural, que são as IPECs, hoje todos eles também passam por EIV e RIT. Mas a gente também percebeu que entraram empreendimentos muito pequenos, que não se justificam. Às vezes uma loja de eletrodomésticos está entrando, né? Então, só porque ela tem um zoneamento especial, que esse zoneamento foi previsto no plano diretor, mas ainda não foi trabalhado em cima e regulamentado, então a gente acaba, ele entra para o EIV, mas a gente também acaba pedindo as mesmas mitigações de impacto que a gente pediria só quando ele tiver um tamanho compatível com aquilo que o zoneamento ordinário já exige de EIV. Então a gente não está vendo muito sentido nisso. Está propondo que os empreendimentos que estão sob o zoneamento da ZPEC, ele fique também com o zoneamento vigente como a linha de corte para a exigência de EIV e RIT. Em relação aos usos, a gente discutiu isso bastante com a INDEC, a gente vem num trabalho de acho que 5 reuniões, se não me engano, que foram feitas nos últimos meses com a INDEC, a partir da análise de todos os pareceres que foram emitidos para escolas, locais de culto e bares. E o que a gente está percebendo, então, e propondo é que creches e escolas, naquela mesma linha de corte, né, que o Rodrigo apresentou, com menos de 10 salas de aula, ou 300 alunos por período, que hoje exige o parecer da INDEC, que eles sejam dispensados disso e que eles atendam um número mínimo de vagas. Que isso faz mais sentido hoje do que a gente fazer uma exigência de análise mais detalhada disso, que a gente já sabe que vai cair na exigência de vaga, né? Então não tem por que passar por tudo isso. E isso acaba também, por conta desse tipo de empreendimento, eles entram numa fila, que a mesma fila são poucos técnicos analisando, e aí, às vezes empreendimentos de maior impacto, que necessitam também ser analisados e que demandam mais tempo de análise, acabam ficando num processo longo, né, de fila de análise. O outro, que é o ensino exclusivamente à distância, hoje eles têm que apresentar o parecer da INDEC. Mas como ele é ensino à distância, a gente entende que ele pode ser totalmente dispensado disso. E a gente tem agora um caso recente, que foi um polo EAD, que eles concentram alunos uma vez por mês, no domingo, para provas presenciais. Então, a gente colocou que tanto os ensino à distância exclusivos quanto os polo EAD, eles poderiam estar dispensados dessa obrigação. E as outras escolas ficariam com a obrigação do RIT. Né? E aí são as de ensino fundamental e médio, que tem um porte maior, e ensino superior e pós-graduação com uma linha de corte de 250 alunos, porque também nós já tivemos alguns casos de escolas de pós-graduação, faculdade de odonto e algumas escolas que pelo CNAE elas se enquadram aqui como pós-graduação, que são de estética, e que acabam tendo 40 alunos e estão tendo que submeter ele. A gente também quer deixar isso explícito para dar garantia para os técnicos que estão aprovando, né, que não precisam exigir o EIV, porque não está fazendo sentido analisar esse tipo de empreendimento. Em relação aos locais de culto religioso, até 500 lugares hoje é exigido o parecer da INDEC, e aí a gente também,
conversas com a INDEC e analisando tudo que a gente já pediu até hoje de mitigação, a gente entende que ele atendendo o número mínimo de vagas é o suficiente, mas se ele tiver mais que 500 lugares, ele até 750, ele passaria pelo RIT e acima disso por EIV e RIT, que aí seriam os grandes templos religiosos. Para bar com entretenimento, hoje aquele decreto que é o 22242, que eu falei lá atrás, ele tem 2 níveis de incomodidade. O nível 1 é o entretenimento, que ele é a música ao vivo, a música ambiente, que não é a atividade principal do bar. Hoje, qual é a regra, né? O Rodrigo já tinha apresentado, menor do que 500 metros, ele tem o wave mais o parecer consultivo da INDEC, e maior que 500 metros, o wave mais o RIT. O que a gente observa é que quando você fala em metro quadrado, também não dá para mensurar muito o impacto do empreendimento. Às vezes você tem um bar de grande área construída com pouca área de consumo, pouca capacidade, e vice-versa. Então, a gente também discutiu isso com o pessoal do alvará de uso, e está propondo uma linha de corte baseada na capacidade que o bar tem de atendimento de cliente. E a gente está, na verdade, hoje propondo o RIT para os maiores e outras coisas que a gente já está colocando como obrigação em todos os pareceres técnicos que estamos emitindo para bar, ficar uma obrigação. Então, o laudo acústico, o projeto de isolamento, ele vira uma obrigação sem necessariamente passar pelo wave. Então, a gente dispensa eles do wave, já incorporando essa obrigação na legislação ordinária. Todo bar com entretenimento vai ter que apresentar isso. E no caso da casa noturna, que ele se enquadra no nível 2 de potencial de incomodidade pelo decreto, a gente está mantendo essa obrigatoriedade. Com isso, a gente também pensa em alguns bufês infantis, que a gente já analisou, que são bufês pequenos, geralmente os bufês têm de 50 a 80 pessoas como capacidade e que também estão passando por ele porque eles se enquadram pelo CNAE em serviço com entretenimento e servem comida. Então a gente também, com essa linha de corte, a gente acredita que a gente equaciona tudo isso e já obriga os bares, que são uma grande demanda nossa, inclusive a gente responde questionamentos do Ministério Público, recebe também bastante contribuição da população em relação aos bares, isso ficando como uma obrigação, a gente entende que ele tem que cumprir isso para ter o alvará e depois vai competir a fiscalização, operar e multar, e aí tem que ter, no momento da operação, outras ações do poder público. Essa é a nossa equipe, então hoje nós somos em 4 arquitetos, mais a Camila Sanches, que é o braço administrativo do wave, e nós temos mais 3 arquitetos, que é a Estera, a Aline e o Guilherme, que são os suplentes da equipe técnica na hora que alguém sai de férias, eles que apagam o incêndio. E mais recentemente a gente tem a Cris, está aqui também, né, Cris? Que está ajudando a gente meio período lá no wave também, apoiando a Camila na área administrativa. Bom, aqui então eu tenho, a gente fez aqui, tem um QR Code que a gente já testou, não está muito bom aí no fundo do auditório, mas a gente também vai disponibilizar depois, vai dar um zoom aqui no final da apresentação e vocês podem acessar, mas também tem o link que vai ficar lá na apresentação do portal, para o formulário que é dessa consulta que a Carol falou, ele está aberto desde hoje até o dia 24 de novembro, e a gente pede, né, que vocês, por favor, quem tiver disposição, são uns 20 minutos, mais ou menos, são 26 questões para responder o formulário. E depois que vocês também compartilhem com outras pessoas que vocês acham que podem contribuir para a gente ir melhorando o instrumento. A gente pode apresentar o formulário ou não, aí eu não sei o que você acha. Se é só passar e clica, não vai entrar? A Grazi vai entrar. Então, ali na página do Wave tem aqui formulário de consulta e um clique para participar. Aqui tem uma introdução falando um pouco do instrumento e dando todos os links das legislações. Vamos ver se a gente... Aí a primeira parte, para que o formulário ele seja validado, né, a gente consiga contabilizar a contribuição, tem que pôr o nome, o e-mail de contato, o endereço não precisa ter numeração predial, mas é importante ter a rua, porque é a rua da residência de vocês, para a gente entender de que regiões da cidade que estão mais incomodadas e com que tipo de empreendimento. E também escolher que tipo de habitação que você tem, né, que você vive. Então, porque também a gente acredita que quem mora numa casa de frente para a rua tem uma percepção de incomodidade diferente de quem mora dentro de um condomínio de casas.
Então, essa é a primeira parte, que é de identificação. Depois, a classificação dos impactos. E aí, vou dar um exemplo, a gente escolheu 7 tipos de empreendimentos, então, desde condomínios residenciais horizontais a verticais, supermercados, bares, mas eu vou explicar um, que é a mesma dinâmica para todos. Então, para cá, aqui a gente tem alguns itens, no caso de condomínio residencial horizontal, alguns impactos que a gente verifica sempre nos EIVs, que é o aumento do trânsito veicular, demanda por mais escolas e centros de saúde, impactos na segurança pública ou outro que vocês possam identificar. E aí aqui a dinâmica é arrastar em ordem decrescente, do maior para o menor impacto percebido por vocês, para essa caixinha. E aí o outro, se vocês acham que tem outro impacto, vocês arrastam também. E no final dessa parte do formulário, vocês têm um campo aberto para explicar qual é esse outro impacto. Então, isso são para os 7 itens. A Carol está me lembrando aqui que depois que a gente finalizar, né, esse período de consulta, a gente vai gerar um relatório, isso também vai ser disponibilizado, vai ficar lá na página do WAVE. E aí talvez a gente também faça alguma outra forma de publicizar, né, mas para vocês, depois vocês vão ter acesso e ver o resultado final dessa consulta. E aí, aquele último campo, que é se você identificou outro impacto naquelas 7 questões anteriores, aqui é um campo aberto que vocês podem fazer a complementação. A Grazi também está me lembrando aqui que, em relação às escolas, a gente está perguntando, mas é com foco na educação que é obrigatória. Então, da escola lá de creche, infantil, até o ensino superior e pós-graduação, mas sem ser, por exemplo, desconsiderem escola de inglês, escola de cabeleireiro, esse tipo de coisa. A gente quer as escolas mesmo, que são aquelas que têm uma demanda maior, então, no nosso processo de educação formal e obrigatória. Em relação ali a gente tinha uma quantificação de impactos, digamos assim. Essa parte segunda aqui do formulário, ela é mais de qualificar os impactos entre positivos e negativos. E aí também, para vários tipos de empreendimentos, são os mesmos da primeira parte do formulário. Se você identifica mais impactos positivos, negativos ou neutro, e aí você tem um campo ali na lateral direita em que você pode deixar um comentário em relação a cada uma dessas questões. E lá no final a gente tem aqui dos tipos de empreendimento, né, mencionados nessa consulta, qual que você acha que tem o maior impacto negativo? Depois a gente vai ter a mesma pergunta para o impacto positivo, e o exercício também é ir hierarquizando do maior para o menor, arrastando para o quadro do lado. E se algum empreendimento não mencionado nessa consulta, né, você verifica que provoca um impacto negativo na sua vizinhança, você também pode assinalar ele aqui. E se você indica isso, aí a gente pede também que você indique qual é o impacto. Então, a gente tem algumas opções de impacto, mas você também pode especificar um outro impacto que não esteja aqui no formulário. A mesma coisa, então, é para os impactos positivos, sempre em ordem decrescente, do maior para o menor impacto. E aí, a mesma pergunta, se o impacto positivo não está previsto aqui no nosso formulário, você pode complementar o tipo de empreendimento e o tipo de impacto. E no final a gente tem uma pergunta aberta, se você quiser fazer qualquer outra consideração em relação ao WAVE, fica essa como a última questão. Terminando, você envia o formulário, e aqui de novo a gente agradece a participação de vocês e coloca o link da legislação. Eu acho que é isso, Carol. E aí a gente vai deixar o QR Code em Zoom aqui. Obrigada, gente. Dani, obrigada equipe toda pela contribuição. Só queria a gente aqui oficializar as secretarias que estão participando, né, pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né, a Renata, da Secretaria do Departamento de Viário, Marcelo Colutini e a Ana Conceição. Nós temos aqui a equipe do Urbanismo, a INDEC, é o Clair, Thaisa, Júlia, Márcia, Karina. Nós temos a Lígia pela FUMEC, Serviços Públicos, a Adriana e Jéssica, Saúde, o Jorge, a Cultura aqui, a Fabíola, e a Coab, a Thaís. Esqueci de mais algum técnico, acho que da comissão, né, que estão sempre trabalhando com a gente.
A ideia que a equipe trouxe realmente é a gente ver aquilo que há essa necessidade de direcionar alguns documentos para o alvará de uso, mas nunca deixando a importância do instrumento que é o estudo de impacto de vizinhança na melhoria da qualidade de vida urbana. Então a gente sempre tem uma linha de que a parte de supermercados, atacadistas e parte comerciais sempre vem com as mitigações com relação ao trânsito, à mobilidade, recuperação dessas praças, academia, e os impactos mais de uso habitacional, né, a questão das escolas, das postos de saúde, CRAS, e na questão cultural. Eu vou, não sei se vocês toparem, a gente tem um café aqui ao lado, né, a gente poderia dar uns 10, 15 minutinhos de intervalo, porque depois de tanta informações aí que a gente trouxe, e a gente voltaria para ouvir vocês, para trazer vocês as sugestões, né, e a gente poder tirar dúvidas da proposta que a gente está apresentando. Tudo bem? Uns 10 minutinhos só para dar uma esticada, né, tomar um café e tomar uma água, e a gente volta aqui para o segundo bloco para a gente poder vocês trazerem algumas sugestões para nós.